Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 3, diz assim: Não damos motivos de escândalos a ninguém, em circunstâncias alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Palavra do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe nessa manhã essa leitura aos nossos corações. Vou falar um pouquinho sobre as características de desenvolvimento de um caráter. Vamos trazer, não vamos falar assim do apóstolo em si, mas vamos pegar essa palavra apóstolo e mudar para cristãos, para nós que somos servos de Deus. Um cristão sem um caráter impecável é como, alguém disse, né? É como uma nuvem sem chuva. O caráter na vida de um cristão, moldado segundo os padrões do Reino de Deus, ele é fundamental, ele é o mais importante. Nós falávamos aqui ontem sobre a conversão de Zaqueu. A vida de Zaqueu foi transformada a partir nós vimos ali o comportamento dele, o caráter dele sendo modificado, quando ele resolve doar metade dos bens dele aos pobres e devolver 4 vezes mais aquilo que ele havia roubado. Então se demonstra uma transformação do caráter dele. O caráter dele era um caráter de corrupto, de ladrão, de bandido, daquele que não tinha dó das pessoas. Mas depois que ele tem um encontro com Jesus, o caráter de Zaqueu foi transformado. Ele resolve doar, ele resolve abrir mão dos bens dele, em detrimento do reino de Deus. Então, a vida de um cristão, se não tiver um caráter impecável, conforme diz essa frase, é como uma nuvem sem chuva. Para que serve uma nuvem sem chuva? Só para fazer sombra? E nós sabemos que uma nuvem com chuva, com água, é importante para regar a terra, né? Então, é a mesma coisa um cristão que não tem um caráter impecável. É a mesma coisa. E nós vivemos uma época em que o caráter de muita gente se diz cristão não está alinhado com o que a palavra de Deus nos ensina. Então ter carrões, ter casarão, ter uma vida bem-sucedida porque fez uma determinada campanha e alcançou algum objetivo, se não tiver o caráter transformado, aquilo aí não serve para nada. Não serve para nada. No reino de Deus, o que vale é a transformação. Então, uma pessoa que entregou a sua vida a Cristo e continua a mesma coisa, não mudou nada, a salvação não operou na vida dessa pessoa. Não, eu não posso conceber uma pessoa que permanece do mesmo jeito quando recebeu a Jesus como Salvador. Então, como diz João Batista, arrependei-vos e convertei-vos, né, para que sejam apagados os vossos pecados. E ele fala desse novo nascimento.
né? Ele fala do novo nascimento. Ele fala de uma vida transformada, quando ele vai dizer assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando uma pessoa recebe a Jesus como Salvador, a vida dessa pessoa agora tem que produzir fruto desse arrependimento. Zaqueu, naquele mesmo instante ali, já estava dando fruto do seu arrependimento. Tanto é que Jesus vai dizer: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Então, um caráter, a definição de um caráter, é uma combinação de qualidades emocionais, intelectuais, morais, que distinguem o indivíduo. Então, se uma pessoa estava lá no mundão, era um caloteiro, vivia dando golpe nas pessoas, ou era um adúltero, ou era um mentiroso, e a partir daquele momento que ele tem um encontro com Jesus, ele entregou a sua vida a Cristo, a partir daquele momento ali, essas coisas vão mudando na vida dele. Ele vai começar a abandonar todas aquelas práticas. Então, é uma combinação, muda tudo isso, que vai distinguir agora que tipo de pessoa é ele agora. Que tipo de indivíduo ele é agora no reino de Deus. Quando a gente olha para uma pessoa, repito, com as mesmas práticas de antes dentro de uma igreja, essa pessoa não nasceu de novo. A salvação ainda não operou na vida dessa pessoa, porque não houve ainda um verdadeiro arrependimento. Por isso que Jesus vai dizer assim: pelo fruto os conhecereis. Pelo fruto. O cristão, ele tem que produzir fruto do reino de Deus. Se isso não acontece, não houve salvação na vida desse indivíduo. A primeira característica que eu cito aqui de um desenvolvimento de um caráter é a escolha que ele faz. Os animais, por exemplo, eles não possuem esse privilégio. Os animais, eles vivem por instinto. Já o homem, ele tem a capacidade de escolher. O homem tem a capacidade de escolher. Tanto é que quando a pessoa ouve o Evangelho e ouve o apelo desse Evangelho, ele faz a escolha dele. Se quer receber Jesus como Salvador ou não. Ou quer permanecer do mesmo jeito que ele está lá no mundo, vivendo lá nas práticas do pecado. Ele faz a escolha. Por isso que Deus, lá em Deuteronômio, se não me engano, capítulo 31, vai dizer que Deus coloca diante do povo, né, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele vai dizer: escolhe. E Deus ainda recomenda escolher a vida, ainda recomenda escolher as coisas boas, obedecendo a palavra dele. Deus ainda dá essa dica. A opção de escolha está nas nossas mãos. Tem gente que às vezes bota a culpa. Outro dia eu estava vendo um vídeo a gente vê muito isso na internet, muitos escândalos. Infelizmente eu vi uma situação chata, de uma pessoa cometeu adultério e depois pôs a culpa no diabo. Não, é o diabo que me fez cometer tal adultério. Então, as pessoas, é muito comum isso acontecer, né? O cristão comete um pecado e bota a culpa no diabo. É simples assim, ele não assume, né? O diabo, ele, claro, obviamente, ele tem poder de ingerência, ele sugere, ele coloca diante de mim as ofertas. Agora, o poder da escolha está nas minhas mãos. Se eu vou para um motel com uma mulher, cometer adultério com ela, é uma escolha minha. Mas ele sugeriu isso. E eu vou botar toda a culpa nele, ele já é do mal. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele. Agora, eu atribuir todos os meus erros somente a ele, eu não tenho nenhuma responsabilidade quanto a isso? Se não tivesse nenhuma responsabilidade, não haveria juízo de Deus sobre o homem. Nós seremos julgados. Paulo fala: por tudo o que estivermos feito através do corpo, seja bem ou seja mal, nós seremos julgados. Então, o caráter, ele vai revelar esse tipo de pessoa. O caráter da pessoa vai revelar. Você quer conhecer um indivíduo? Conheça pelo caráter dele, né?
É muito comum, às vezes, a pessoa fala assim, Sérgio, seu produto é bom? Claro que eu vou dizer que é bom. Eu vou dizer que é ruim? Eu vou dizer que ele é bom. Mas qual é a resposta? Eu digo, onde você ouviu falar do meu produto? Ah, fulano de tal me recomendou. Eu pergunto, mas o que ele disse acerca do meu produto? Ah, ele disse que o seu produto é bom. Então eu não tenho que dizer nada. Ele é a melhor fonte de informação para você do que eu mesmo, sendo o próprio dono do produto. Se eu sou um pedreiro, eu vou dizer para a pessoa, se a pessoa perguntar para mim, você é um bom pedreiro? Eu vou dizer para a pessoa que eu sou um lambão? Que eu sou uma porcaria de um pedreiro? Não, eu vou dizer que eu sou bom. Mas qual é a minha maior credencial? São as pessoas que conhecem meu trabalho. Elas que devem ser consultadas. Então, o caráter, ele revela a pessoa, mas não é a pessoa em si, muitas vezes, que vai dizer. São os rastros que ela deixou para trás. Você quer conhecer um bom profissional, por exemplo, um pedreiro, citando aqui mais uma vez, quais foram as obras que você realizou? Que tipo de obra, construção você fez? Ele vai ter que dar uma referência. E você vai lá na fonte saber se realmente aquele trabalho foi bem feito ou não. Ali você vai descobrir quem é o bom profissional ou não. Seja mecânico, seja pedreiro, seja qualquer área profissional. Até pastor. Você vai numa igreja, você futuca a vida do pastor, você vai encontrar podre dele. Se ele é um mau pastor, estou me referindo a esse tipo de pessoa. Agora, se ele é um pastor que não tem nada a esconder, ele vai abrir a vida dele é um livro aberto. Pode ler quem quiser ler, é aquilo ali mesmo. Ele é ali, na igreja, ele é no trabalho, ele é na rua, ele é a mesma pessoa, ele não tem máscaras, ele não vive de máscaras, de fantasia. Então, o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem a identidade do reino de Deus. A partir do momento que ele entregou a vida a Cristo, ele recebe uma nova natureza, a natureza divina, e isso tem que influenciar a vida dele, de forma que a vida dele seja transformada. Se isso não aconteceu, ele continua sendo a mesma pessoa, apesar de estar dentro da igreja, com uma Bíblia na mão, com a sua família, com o seu cartão de dízimo, fazendo tudo que é feito na igreja. Se a vida dele não foi transformada, ele continua a mesma pessoa, ele não nasceu de novo. Uma outra característica de um desenvolvimento de um caráter, além da escolha, é a humildade. Em Isaías 57 vai dizer, bênçãos e avivamento vêm aos humildes. Então os humildes recebem a bênção, recebem da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, a pessoa que tem um caráter divino nele, ele é humilde. Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. No reino de Deus não tem espaço para soberbo. No reino de Deus, ele dá lugar para o outro. No reino de Deus, ele não quer estar na frente de ninguém. Jesus ensinou esse tipo de comportamento para os discípulos e para todos nós. Se alguém quiser ser o primeiro, vai ser o último. Então, nunca procure os primeiros assentos para todo mundo ver. Jesus sempre deu exemplo de humildade. Ele pega uma bacia com água e vai lavar os pés do discípulo. Pedro disse, tu nunca me lavarás os pés. Olha a visão de Pedro, que o mestre jamais faria tal coisa. E Jesus fala para Pedro, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus começa a mostrar o inverso, o lado inverso do reino de Deus para os discípulos. Na visão do mundo, você e eu temos a ideia de que temos que, para subir na vida, às vezes usar pessoas como degraus para subir na vida. No reino de Deus, para você subir, crescer no reino de Deus, o caminho inverso é descer os degraus, é colocar aquelas pessoas acima de você.
Porque o caminho da subida é a humilhação. Você desce os degraus da humilhação, da humildade, e Deus vai te exaltando, vai te colocando lá nas alturas. No reino de Deus é assim que funciona. Mas nesta vida, ninguém quer ficar para trás. Se alguém conta uma história que fez alguma coisa, o outro imediatamente quer contar uma outra história que fez algo mais ainda. Ninguém quer ficar por baixo. No reino de Deus é diferente. E nós temos que aprender isso, porque isso esmaga o ego humano. A humildade que Jesus ensinou faz com que o nosso ego ele seja torturado, porque nosso ego ele infla muito quando a gente é posto num pedestal, a gente fica inflado, né? Quem é que não gosta de receber um elogio? Quem é que não gosta de receber um tapa nas costas e dizer assim, cara, você é demais, fulana, você, olha, não tem ninguém, você é fora da curva, a gente fica, né, inchado. Agora, quando Paulo ensina aqui, ó, acerca do sofrimento, das perseguições, dos açoites, prisões, noite sem dormir, quantas vezes deprimido, angustiado. A gente não quer viver isso. A gente quer pensar assim, não, quero estar lá nas alturas. A visão moderna hoje do cristianismo é você estar sucesso em cima de sucesso, jamais viver em tempo de angústia. Porque essa teologia que entrou no Brasil forte, ela ensinou isso, imprimiu isso em muitos cristãos. Então tem gente que diz que não pode ter uma gripe sequer. Ela não aceita nada que possa afligir a sua alma. No reino de Deus é diferente. A gente passa por essas coisas. Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições. No mundo teríamos aflições. Ele ensinou isso. Mas tem de bom ânimo. Quando você lê isso que Paulo descreve aqui, você fica apavorado. Se uma pessoa não quer submeter a palavra de Deus, ela vai dizer, eu não quero isso para mim não. Eu não quero viver isso aqui de jeito nenhum. Mas quando a pessoa ama estar na presença de Deus e sabe que no final de tudo isso aqui tem a recompensa da glória do Senhor, ela vai dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ela vai estar disposta. Uma outra característica, além da capacidade de escolha e ter humildade, é a atitude. A atitude, ela determina, alguém disse, a altitude, né? A atitude de uma pessoa, ela revela quando ela está sendo governada pelas circunstâncias. Não deixe as circunstâncias governar você. Então tem gente que vive de circunstâncias, tem gente que vive baseado no que o outro diz. A sua atitude é baseada no que o outro fala. Às vezes, imagine Paulo, por exemplo, ouvindo falar de alguém, olha Paulo, você não merece viver isso. Você tinha uma vida confortável, você era uma autoridade, você tinha uma vida bem sucedida, você não sofria dores, você não sofria essas angústias, por que você escolheu seguir esse tal de Jesus e agora você está passando por tudo isso? Está valendo a pena tudo isso? Imagina alguém falando isso para Paulo, né? Mas a atitude de Paulo foi uma atitude corajosa, porque Paulo não tinha medo de nada. Paulo disse que morrer era lucro, estar com Cristo era ganho. Então, Paulo sabia o que tinha feito, ele sabia, ele vai dizer assim, porque eu sei muito bem quem tenho crido, e eu sei também que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo tinha plena certeza da sua fé em Deus. Às vezes a gente passa por situações difíceis, a gente fica meio titubeando, né? Tem hora que, será que é isso mesmo? A gente passa por um momento tão complicado que a gente fica até estremecendo na fé. A gente tem que ter convicção.
e convicção, ela vai gerar essa atitude, mesmo indo contra a maré, mesmo indo contra as circunstâncias. Então a circunstância ela não pode alterar nada em mim, ela não pode governar 1 milímetro sequer da minha vida. Eu não posso viver de circunstâncias. Quer dizer, hoje eu estou crendo porque minha conta bancária está cheia de dinheiro, minhas contas estão pagas, eu estou bem. E se amanhã vir um tempo difícil para mim, como é que vai estar a minha fé? Ela vai estar abalada? Eu vou manter a minha comunhão com Deus no mesmo nível? Ou eu vou começar a reclamar e a murmurar, lembrando os tempos bons, e agora estou passando um tempo difícil? Vai ser assim? Esse momento de circunstância agora está alterando a minha fé, ela está modificando meus pensamentos, ela está fazendo com que alguma coisa em mim agora está sendo diferente. Eu não sou mais aquele cristão alegre, feliz, agora estou cabisbaixo, murmurando, reclamando, porque está tudo dando errado para o meu lado. Então a Bíblia nos ensina que nós temos que nos mantermos perseverantes. A Bíblia diz: sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Não importa as circunstâncias ao meu redor, não importa se a gasolina aumentou, se baixou, se a inflação está lá em cima, o PIB está lá nas alturas, não importa as guerras, não importa as covides por aí, eu não posso deixar que tudo isso afete a minha vida. Eu não posso deixar que essas circunstâncias ao meu redor afete a minha comunhão com Deus, afete a minha relação com Deus. Eu não posso permitir isso. Eu tenho que ter atitude. É o que eu já falei outras vezes, é você olhar no espelho e falar: não, eu vou permanecer com o Senhor, não importa. Eu não tenho outra opção. Recuar jamais. Lá em Apocalipse diz que nós não somos daqueles que recuam. Nós somos daqueles que avançam, persistem e vai em frente. E por último aqui é disponibilidade. Estar disposto, se entregar ao reino de Deus. Nós não somos como meninos mais. Pedro fala que nós não somos mais como crianças bebendo leite. Nós agora comemos comida sólida. Nosso mantimento agora, ele é um mantimento sólido, maduro, né? Ele é agora para aqueles que estão dispostos a vencer. É o maná que Deus resolve nos dar, conforme diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse. É o maná de Deus para nós, porque nós agora estamos sólidos, maduros, por causa das situações que a gente vive. Nós vivemos e ainda vivemos, e vamos viver outras difíceis na vida. Isso traz maturidade, isso traz fortalecimento espiritual para nós. Porque quando você encara uma batalha, imagine um soldado quando ele vai para a guerra, antes ele teve o preparo. Quando ele vai para a guerra, ele já está preparado para aquele momento. E se vier uma segunda guerra, ele já tem a experiência da primeira. Então ele vai lidar com mais facilidade ainda. Porque a perseguição e a aflição, alguém disse que achei interessante essa frase: a perseguição e a aflição é como o nosso imposto de renda. Quanto mais você ganha, mais você paga. Entendeu? A perseguição e a aflição é como imposto de renda. Quanto mais você ganha, mais você paga. Não é verdade? Se você ganha muito dinheiro, seu salário é grande, mais imposto você vai pagar. Então a perseguição e a aflição é assim. Quanto mais recebemos de Deus, mais perseguição e aflição teremos. E isso vai gerar maturidade em nós. Vai gerar compromisso, vai gerar a tolerância, não desistir com facilidade. Nós vamos tolerar, suportar mais diante do Senhor. Paulo foi esse exemplo para a gente. Paulo vai dizer lá em Gálatas, quando ele encerra seu ministério, está no final já, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso, quando você olha para a vida de Paulo, foi realmente um grande combatente, porque ele
foi até o final e não desistiu. Que nós sejamos assim também. Jamais recuar. Não importa as circunstâncias. Não importa a situação. A escolha está na tua mão, na minha mão. É eu que tenho que decidir. É eu que tenho que mudar. Nós já temos disponível o Espírito Santo. Da mesma forma que quando a gente peca, muito de nós joga a culpa na conta do diabo, e às vezes a gente acha que o Espírito Santo também tem que fazer tudo por nós. Jogamos na conta do Espírito Santo. Não. Tem coisas que você tem que ter atitude, eu tenho que ter atitude. Aí vamos ter a ajuda de Deus, do Espírito do Eterno Deus, que vai nos capacitar, nos habilitar, nos adestrar para a batalha. É Ele que faz isso. Não são as nossas habilidades, a nossa força, nosso empenho. Isso não é o suficiente. Se não tiver a ajuda do nosso Deus, nós não vamos ter sucesso. Seremos derrotados. Por isso que Jesus falou, ó, sem mim nada podereis fazer. E com a ajuda dele, ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Que essa palavra possa trazer ânimo, despertamento ao nosso coração. E quando a gente olha para Paulo, nós podemos olhar para Paulo e ver o que ele passou e o que nós estamos passando hoje. Não é nada diante do que ele passou. É uma circunstânciazinha que tão pequena, tão minúscula, que às vezes acaba afetando, né, a nossa vida. E quando a gente olha para Paulo, para a vida de Paulo, meu Deus do céu, o que ele sofreu, e ele continuou inalterável. Então ele é um exemplo muito grande para a gente. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Pai, porque esse dia o Senhor preparou para nós, para ouvirmos essas verdades. Olha para dentro de nós, como diz o salmista Davi. Vê se há algum pecado, vê se há alguma iniquidade em meu coração. Sonda o meu coração. Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Tu conheces a minha vida, Senhor. Nada que eu fale vai fazer com que alguma coisa mude, Senhor, se não tiver um coração sincero diante de Ti, porque o Senhor é sabedor de todas as coisas. O Senhor é um conhecedor do nosso coração, o Senhor perscruta o nosso coração e sabe quem nós somos. Somos como nus diante de Ti, despidos. O Senhor olha para dentro de nós. Não impute os nossos pecados, Senhor. Não venha com a sua forte mão de justiça sobre nós. Perdoa-nos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Atenta, Senhor, para as nossas orações. Transforma o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa vida. Muda, ó Deus, algumas coisas em nós. Ajuda-nos que o nosso caráter seja um caráter igual ao do Senhor. Que o nosso coração seja um coração igual ao Teu. Os mesmos sentimentos em Cristo estejam em nós também. Ajuda-nos a buscarmos a perfeição. O Senhor falou para Abraão, disse a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós precisamos buscar essa perfeição no Senhor. Nós precisamos buscar cada dia mais nos amoldarmos aos padrões do reino de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está caminhando para a sua perdição. Mas os eleitos do Senhor estão buscando cada vez mais a santidade, a santificação, e nos amoldamos a cada dia mais ao Teu reino, Senhor, aos Teus padrões, aquilo que é eterno, que é durável. Senhor, nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz agora. Que o Teu Espírito Santo, ó Eterno, venha agora sobre nós e sonda a mente e coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Aqueles, Senhor, que estão aí espalhados por todo esse planeta, Senhor, sejam tocados. Como o Senhor Jesus falou para Zaqueu, esse também é filho de Abraão. Tem muitos filhos de Abraão espalhados por esse planeta, ainda que não tiveram encontro com o Senhor. Mas o dia que tiver esse encontro com o Senhor, estarão dispostos a renunciar a si mesmo, a abrir mão de tudo para poder ter o reino de Deus. Porque o nosso maior tesouro é o reino de Deus.
não são as nossas coisas, não são os nossos méritos, não são as nossas habilidades, a nossa formação, não é nada nesta vida. A maior riqueza que possuímos é o reino de Deus, e o nosso coração está nele. Obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra, obrigado pela adoração, pelo louvor, pelo privilégio de poder cantarmos e adorarmos o teu nome nesse dia de hoje. Abençoa a tua igreja, abençoa esse dia. Nós rogamos e te agradecemos no nome bendito do nosso Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.